E galera, esse vídeo tem um recurso de dublagem disponível, sendo assim você pode escolher o seu idioma para compreender melhor o assunto do vídeo. É só clicar na engrenagem aí no player, ir em faixa de áudios e escolher o seu idioma. Bom divertimento! E galera, o Steven Ogg, ator responsável pelo Trevor do GTA V, finalmente quebrou o silêncio a respeito de rumores que apontavam que ele odeia a sua participação no game. Dá uma olhada. Says that you're a fan of the GTA and the Trevor character. Man, come on. Why not? Right? Lovable. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, não é de hoje que muitos rumores rolam na internet a respeito do Steven Ogg, ator que deu vida ao Trevor do GTA V, odiar o seu papel no game. Muitos desses rumores ganharam força pela maneira como ele trata o seu público, mais especificamente os fãs do GTA V, assim como também a ausência dele nos eventos de games e por ele ser o ator do GTA V que menos se associa ao game, seja participando de entrevistas, de eventos, se expondo nas redes sociais. Basicamente o Steven Ogg é o cara que menos interage com a comunidade do GTA. Isso fez muita gente acreditar, né, que realmente ele não gosta do personagem, ele não gosta de ser o Trevor, o que tornou ele uma persona não grata na comunidade do GTA. Só que depois de tanta especulação e tanto barulho da comunidade, meio que cobrando uma postura dele, ele finalmente se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Mas aí, vocês estão curiosos pra ver o que o Steven Ogg falou a respeito disso? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Mas antes, não vacile e chega deixando o like pesado pra fortalecer, que além de apoiar o nosso trabalho, você mostra pro YouTube que tá interagindo com o canal, assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. E bom rapaziada, algo que era inédito na franquia GTA até a chegada do GTA V era o fato dos atores que interpretam os protagonistas do jogo se tornarem estrelas e ganharem muita projeção na internet. Até porque, basicamente, antes do GTA V, não existiam tantas redes sociais quanto agora. Muito menos esse fator de existir web celebridades, de você ter uma rede social bombada e se tornar conhecido na internet. Na época lá do GTA IV, isso nem existia. Por mais que os atores dos GTAs anteriores se tornassem grandes celebridades, pô, não tem nem o que falar aí do Carl Johnson, né? O Young Melee. Só que muitos desses atores não conseguiam aproveitar muito bem esse hype, né? Eles não conseguiam monetizar essa parada, eles não conseguiam monetizar essa fama, muito menos se aproveitar de alguma forma dela. Apenas se tornavam muito conhecidos e tinham que torcer pra ter outros grandes trabalhos, assim como interpretar um protagonista do GTA. Só que no GTA V foi diferente. Isso porque o game lançou lá em 2013, no momento que a internet estava tendo o seu maior boom. E bom, se a gente for tirar de parâmetro apenas o YouTube, olha só o que o GTA V se tornou, né, rapaziada? Diversos canais começaram a partir desse game e se tornaram mundialmente famosos. Muitos portais de notícias, redes sociais, páginas da internet tomaram bastante repercussão em cima de assuntos relacionados ao game. E é óbvio que a comunidade que é fã do jogo se aproveitou muito disso, porque foi a partir dessas ferramentas que a comunidade começou a crescer e se solidificar cada vez mais. E é graças a isso que canais focados em GTA se mantêm ativos dentro da internet e conseguem desenvolver o seu trabalho, por mais que seja especificamente um nicho, algo que 10 anos atrás ou mais era praticamente impossível. E olha que eu tô me resguardando aqui no aspecto de criadores de conteúdo, né, rapaziada? Inclusive, eu tô dentro desse jogo, né? Agora você imagina no que diz respeito a você ser o protagonista do game, você ser o ator principal, o cara que realmente tem todo o holofote e fama por trás daquele jogo. A história é ainda maior, né, rapaziada? Então, com certeza, o que aconteceu com o Steven Ogg, Ned Luke e o Shaw Fontino era algo inédito até então dentro dos jogos da Rockstar. Sem mencionar que se vocês forem procurar o histórico, praticamente esses três atores são os primeiros a ficarem milionários interpretando o GTA. Até porque outros atores que participaram dos jogos já relataram em algumas entrevistas que eles ganharam apenas alguns milhares de dólares. E bom, vamos combinar, né? Não que não seja bacana ganhar seus 40, 50 mil dólares pra interpretar um protagonista de GTA. Agora, quando você começa a analisar o quanto a Rockstar Games converte de ganhos em cima desses jogos, esses valores são irrisórios. Sem mencionar o fato de que a relação da Rockstar Games com os protagonistas anteriores também não era das melhores. Então, basicamente, os atores do GTA V tiveram muita sorte. Eles estavam no maior projeto da empresa até então, conseguiram bastante liberdade dentro da atuação do projeto, né? Isso aí já foi revelado, inclusive, pelos dubladores. E simplesmente os caras estavam participando desse projeto no momento em que as redes sociais e a internet estavam crescendo absurdamente. Foi novo até pra eles mesmo. O próprio ator do Michael, Ned Luke, já comentou em uma entrevista aqui no canal Sunnyplay um pouco de como foi o hype quando descobriram que ele ia ser o ator do GTA V.
V. E como as suas redes sociais começaram a crescer absurdamente. E olha que ele já era um ator até que consagrado na época, ele já tinha participado de mais de 100 filmes e campanhas publicitárias lá nos Estados Unidos. Mas esse foi o primeiro papel que trouxe uma projeção internacional pro trabalho dele. Agora você para pra pensar como que não deve ter sido pro Shaw Fontino, que nem era ator, né, mano? O cara era membro de... Vocês estão ligados? E de repente se tornar aí uma estrela mundialmente conhecida, se tornar um milionário e basicamente largou aquela vida que ele vivia pra focar totalmente na sua carreira. E bom, o ponto de vista do Ned Luke e do Shaw Fontino vocês já conhecem, eu já tive inclusive até o prazer de entrevistar eles aqui no canal e eles comentaram bastante sobre isso. Agora, o único ator que tem menos presença dentro desse cenário e que você não vê muito falando sobre bastidores do GTA ou dando muitas entrevistas a respeito disso é o Steven Ogg, que é o Trevor. Pouco tempo depois que o jogo foi lançado, ele até participava de algumas entrevistas, tem muitas delas aí no YouTube, participou de alguns eventos, veio até pro Brasil em 2019, tive até a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, foi incrível. Só que vamos combinar, rapaziada, dos três, ele sempre foi o cara mais mala, né? Eu pude presenciar isso daí lá na BGS. Ele, dos três, era o cara menos carismático, era o mais sério e dava pra ver que ele era o mais estrela. Mas tudo bem, né? Eu consigo compreender. O cara fez diversos papéis gigantescos em Hollywood. E na época, principalmente quando ele veio pro Brasil, ele tava estrelando lá o The Walking Dead, tendo bastante projeção, participou do Better Call Saul, entre diversos outros projetos. Então, praticamente o cara era uma estrela de Hollywood. Só que de lá pra cá, ele tem aparecido muito menos em eventos. Tanto que na última BGS, que os outros atores do GTA vieram pro Brasil, ele nem apareceu. Ele também não tem aparecido mais em outros eventos, nem lá nos Estados Unidos, não tem dado mais entrevistas a respeito do jogo. E bom, nas suas redes sociais, ele quase não posta nada a respeito do Trevor, muito menos do GTA V. O que é completamente diferente dos outros atores, que praticamente se você for nas redes sociais deles, só dá coisa do GTA, né? Eles têm muito orgulho de ter feito o GTA V, eles demonstram isso pro público. E é óbvio que isso por si só já deixava a comunidade meio incomodada e tentando entender o porquê que isso acontecia, né? Por que que o Steven Ogg era o único dos atores do GTA V que não se comunicava tão bem com os fãs, nem estava presente nesses eventos. Só que, galera, tudo isso aí só começou a piorar depois que alguns vídeos do Steven Ogg meio que zoando o Trevor e a sua participação no GTA V caíram no conhecimento da comunidade. Só pra contextualizar o assunto, basicamente lá nos Estados Unidos tem um serviço onde você pode pagar pessoas conhecidas pra te mandar um salve. Esse serviço já rolou aqui no Brasil, teve diversos influenciadores e artistas envolvidos, mas foi algo que não vingou muito. Só que lá nos Estados Unidos esse modelo de negócio funciona muito bem e já existe há anos. E os atores do GTA V fazem parte de um serviço desse. Então basicamente você pode pagar ali alguns dólares e pedir pro Michael, Trevor ou Franklin mandar um salve pra você, ou até mesmo falar uma frase icônica do jogo, como aquela famosa frase do Michael. You forget 1,000 things every day, make sure. Porém, rapaziada, um fã pagou nesse serviço pro Steven Ogg mandar um salve como se fosse o Trevor, ou até mesmo dando conselhos pro Lamar, ou pra Lúcia e pro Jason no GTA 6. E bom, rapaziada, a resposta do cara não foi nada boa, velho. Na verdade, foi bem decepcionante. E se eu fosse o fã que tivesse pagado ali, nem que fosse $1 pra ele mandar esse salve, eu acho que eu teria ficado bem arrependido. Dá uma olhada. Jason, Lucia. Good old Hugo Montego wanted a little message sent to you. So that's who you can thank or not thank or say, why the fuck did you do this for me? That's up to you. He wanted me to give you this message from Trevor, which of course I'm not Trevor. My name is Steven and I am an actor. Yeah, so I get it in a sense and I don't get it in a big sense too. You know what I'm saying with that? Because as actors you portray different characters. And it would be literally impossible for me to be a cartoon. E bom, acho que não tem nem o que comentar que isso daí pegou muito mal, né, rapaziada? Além do fã provavelmente ter ficado chateado e ter comentado um pouco a respeito disso nas suas redes sociais, a comunidade, quando tomou conhecimento dessa situação, ficou muito decepcionada. E é óbvio que aquela imagem de que o Steven Ogg não gostava do seu personagem começou a tomar cada vez mais força. E bom, já houveram diversos canais aqui no Brasil que falam a respeito do GTA que já comentaram sobre esse assunto. O meu parceiro Gigaton fez um vídeo comentando um pouco a respeito desse assunto. Outro youtuber que eu gosto bastante que fala sobre GTA é o Vitor Rossinoli, ele também fez um vídeo bem detalhado comentando a respeito disso que tomou bastante repercussão. E eles não são os únicos, tá, rapaziada? Isso é algo aí que muita gente no mundo inteiro comentou a respeito. E o assunto tomou uma proporção tão gigantesca que até o Ned Luke chegou a comentar um pouco disso em uma entrevista. Dá uma olhada. Well, I mean, I can understand where he's coming from because I know him. You know, he, you know, I mean, he wants to be recognized for his other work. Yeah. You know? Yeah. Not for Grand Theft Auto 5, you know, he's not a gamer, you know, so I think in his mind it's like it's just cartoon, you know, it's not
I'm not doing that. And he even says it's a cartoon, but his work in it is fantastic, you know? I mean... Rapaziada, pelo visto a situação é um pouco pior do que a gente imaginava, né, mano? Pro ator do Michael tá falando a respeito disso, né? E com essa visão não muito boa, é sinal que pelo visto Steven Ogg não gosta nada do Trevor, né? Ou será que não? Bom, depois de todo esse rebuliço na internet, finalmente o Steven Ogg, o ator do Trevor, fez um post no seu perfil do Instagram falando abertamente sobre esse assunto e dando o ponto de vista dele sobre o seu personagem do Trevor, se ele gosta ou não do seu personagem, se ele tem vergonha, se ele quer que todos esqueçam desse personagem. Ele respondeu todas essas perguntas e muito mais no seu post. Só que, infelizmente, rapaziada, foi apenas um post de uma foto ali com uma descrição, dando bastante detalhes a respeito do assunto, né? Ele não fez um vídeo, não postou um stories, parece que ele não quer comentar muito sobre, mas eu acho que o post dele foi muito incisivo. Dá uma olhada. Basicamente, rapaziada, no post que ele fez lá no seu Instagram, ele postou uma foto, né, ele postou algumas fotos dele e de personagens que ele já fez, incluindo o Simon lá do The Walking Dead e também o Trevor. E no post também divulgava um evento em que ele estaria fazendo autógrafo pros fãs, o que já é algo bem interessante, né? Já que ele não estava aparecendo tanto nos eventos, pelo visto agora ele voltou a frequentar esses eventos e dá uma atenção pro seu público. Agora, a melhor parte vem na descrição do post, porque ele é bem incisivo e provocativo a respeito do assunto. No post diz o seguinte: não é sobre ser alguém, mais do que sobre ser ninguém. Sempre foi e sempre será sobre o trabalho, sobre palavras, sobre o personagem e sobre a experiência. Esses rumores e acusações sobre o que eu penso e sinto sobre o GTA V, sobre o Trevor e sobre a Rockstar, são todos os seus pensamentos e opiniões, não as minhas. Sempre tive muito orgulho do personagem Trevor e sempre serei grato sobre as experiências, sempre apreciei os amigos que eu fiz e todos esses eventos que participei. Não é sobre grandes pagamentos ou sobre algo promocional. Essa é a verdade, a minha verdade. E tudo mais é apenas o que você pensa ou sente. Muito obrigado, sempre fui muito agradecido. E o mais curioso, rapaziada, é que como a inicial de cada frase, né, como se fosse a primeira letra de cada frase, ele colocou ali uma letra que forma um anagrama. E esse anagrama forma a seguinte frase: So silly, only one true, mine, not yours. Que significa, tão bobo, apenas uma verdade, a minha, não a sua. Meio que dando aí uma canelada na rapaziada que comenta, né, que ele não gosta de ser o Trevor, ou que ele tem algum problema com o personagem. Às vezes até podendo fazer uma provocação pro próprio Ned Luke, que comentou a respeito do assunto. Mas basicamente, rapaziada, ele colocou ali um pano quente na situação, deixando claro que ele gosta bastante do seu personagem, que ele aproveitou bastante a experiência, mas meio que agora ele tá dando foco pra outros projetos, que basicamente o GTA V foi um grande projeto, foi o maior projeto da carreira dele, mas é apenas um trabalho que ele fez entre diversos outros. Então eu acho que é mais ou menos isso daí que ele quer deixar claro, que por mais que ele se sinta feliz com a experiência, que teve bastante retorno pra ele, foi algo positivo pra carreira dele, mas não é algo que ele se deslumbra tanto quanto as outras pessoas, né? Não é algo que ele gosta tanto de dar foco, porque foi apenas um trabalho que ele realizou e que ele não tinha nem noção da proporção que ia dar. Pelo menos foi isso aí que eu consegui entender das palavras que ele publicou nesse post. E olha, sinceramente, não tem como eu saber de fato se ele só fez esse post aí pra acalmar os ânimos dos fãs, pra divulgar esse novo evento, ou se é algo que ele sente sinceramente do coração, né, rapaziada? Isso aí só ele mesmo pode responder. Mas eu acredito que se ele não se importasse tanto com isso, né, pelo menos se ele não se sentisse incomodado com as pessoas falando algo que pode ser que não seja real, ele nem faria esse post pra comentar sobre o assunto, né, rapaziada? Já que o cara ficou quieto durante tanto tempo, por que ele veio falar sobre isso só agora? Realmente eu acredito que ele se sentiu incomodado e precisou desabafar um pouco a respeito disso. E olha, rapaziada, eu sigo os 3 atores do GTA no Instagram e dá pra ver que o Steven Ogg é o cara mais low profile dos 3. O que é low profile? Basicamente, ele não fica postando muito nas redes sociais, ele não posta muito do seu dia a dia no Instagram e basicamente o que ele posta são coisas da vida cotidiana. Ele se exercitando, comendo, brincando com o seu cachorro e olha, basicamente isso é o que ele mais posta nos seus stories. Ele e o seu grande amigo, que é o cachorro dele. E dá pra ver que o Steven Ogg é um cara bem de boas, mano. Ele é tipo aquele tiozão que gosta de ficar na floresta, pescando e sei lá, sendo natural. Ele é um cara bem natural. Dá pra ver que ele pratica bastante exercícios, gosta de comer comidas mais naturais, até o próprio Ned Luke já comentou a respeito disso. Então, no meu ponto de vista, rapaziada, ele dos 3 atores é o menos show-off, o que menos gosta de aparecer. Talvez seja por isso que ele não esteja tanto presente
presente nas redes sociais quanto o Ned Luke e o Shaw Fontino, que diferente dele, dá pra ver que os caras embalaram bastante no hype do GTA V e hoje fazem coisas ali relacionadas ao jogo como uma forma de trabalho. O próprio Ned Luke, não que ele precise disso pra viver a vida, né, pra ganhar a vida, mas hoje ele faz lives no YouTube, tá sempre forte nas suas redes sociais, sempre postando vídeos, dando entrevistas. Dos atores, ele é o que tá mais próximo da comunidade. E o Shaw Fontino, embora não seja tão próximo quanto o Ned Luke, ele também se esforça bastante, tanto que recentemente ele relançou o seu próprio servidor de GTA Roleplay oficial junto à Rockstar Games, e tem tentado também se comunicar mais com o público, fazer live streams. Inclusive convido vocês a se inscreverem pesadamente lá no canal do Shaw Fontino, que ele também tá fazendo essas live streams, assim como o Ned Luke, também vocês apoiaram lá, a gente conseguiu bater a meta. Se inscrevam lá no canal do Shaw Fontino, eu vou estar deixando aí o link na descrição. Então, rapaziada, resumindo o assunto, basicamente, tanto o Ned Luke quanto o Shaw Fontino, por fazerem coisas com a comunidade, por criarem conteúdo na internet em cima do GTA V, ele se mantém mais próximo da comunidade consequentemente. Já o Steven Ogg, ele não faz live stream, dificilmente você vai ver o cara lá jogando algum game, né? Pelo visto, ele não é muito do mundo dos games. E também vamos combinar, rapaziada, esses caras aí já são tiozões, né, mano? O Ned Luke, surpreendentemente, tem mais de 60 anos, o que pra mim foi surpreendente de descobrir, porque o cara tá bem pra caramba. E o Steven Ogg, a mesma coisa, mano, ele já é cinquentão, rapaziada, então não dá pra esperar que o cara fique ali também jogando na internet, que ele esteja sempre no Instagram se comunicando com o público, ou que ele seja um cara muito ativo nas redes sociais como um jovem, né, rapaziada? É algo aí que não dá pra esperar. Mas de qualquer forma, mano, ele deu aí uma satisfação pro público, dá pra ver que ele tá querendo se aproximar mais da galera, postando mais a respeito do jogo, tentando participar dos eventos. Então eu acredito que, por mais que ele possa não ser tão fã assim do papel do Trevor, mas é algo que ele não quer esconder, que ele tem orgulho de ter feito, que foi algo que foi bom pra carreira dele. Ele só não quer ficar focando nesse assunto. De qualquer forma, rapaziada, eu tô numa luta desenfreada pra conseguir uma entrevista com o Steven Ogg, assim como eu consegui com o Ned Luke e com o Shaw Fontino. Inclusive, nesse post lá da foto dele, eu fiz um comentário pedindo pra ele dar uma olhada lá na DM do Instagram, pra quem sabe a gente não consiga fazer uma entrevista com ele também aqui no canal, e que possa abrir espaço pra ele se comunicar mais com os fãs e quem sabe comentar um pouco mais sobre esse assunto. Se vocês querem apoiar essa entrevista e querem que ele veja esse meu comentário, vão lá na foto, eu vou estar deixando o link aqui no primeiro comentário fixado, comentem bastante lá pra ele ver o meu comentário, me mencionem lá se for possível e deem bastante like lá no meu comentário pra ele ficar bem posicionado, pra quem sabe o Steven Ogg não vê lá a minha mensagem e quem sabe faça uma entrevista aqui no canal Sunny Play, seria algo incrível, já pensou? Então conto aí com o apoio de vocês. Mas agora eu quero saber a sua opinião, o que você achou aí da declaração do Steven Ogg? Será que ele foi sincero nas palavras dele? Será que ele realmente gosta do personagem do Trevor? É algo que ele curtiu fazer, que ele tem orgulho? Ou ele realmente fica incomodado e tá tentando dar uma camuflada? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, se gostou do conteúdo desse vídeo, não vacila, tá? Deixa o like pesado pra fortalecer, que isso apoia muito o nosso trabalho. E mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça. E também no sininho ativando todas as notificações. Assim, sempre que tiver novidade, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, só lembrando que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo, tem o seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando no botão Super Thanks. A partir de R$1, além de apoiar o nosso trabalho, você deixa sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E corre nas nossas redes sociais. Lá vocês podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não. Escolha desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado de mais o vídeo do canal. Tamo junto. Aquele abraço e falou.